Não só para organizar a aula de hoje, boa noite. Hoje eu estou planejando então fazer aplicações sobre os conteúdos das últimas duas aulas, né? Nós estamos analisando então sistemas de partículas, né? Eu vou ainda finalizar alguns exemplos de cálculo do centro de massa, no caso de distribuição contínua de massa, né? Com outras simetrias além do cartesiano, né? Porque nós fizemos só cálculo no sistema de coordenadas cartesianos. Eu queria fazer também um exemplo volumétrico, né? Onde a massa está distribuída num volume. E depois a aplicação sobre, que a gente viu, sobre o momento angular total de um sistema, né? Aplicando para casos realísticos, né? Então, só para lembrar, um resumo sobre as duas últimas aulas, né? No caso a gente descreve sistemas de partículas basicamente a partir do centro de massa do sistema, né? No caso do sistema discretos, o vetor posição centro de massa é dado em termos das massas individuais e das posições individuais das partículas do sistema, né? Esse somatório M-alfa e R-alfa dividido pela massa total. A derivada desse vetor posição nos dá o velocidade centro de massa, né? O vetor velocidade centro de massa. A gente mostrou que o momento do centro de massa, né, é igual ao momento total do sistema. Então, se a gente controlar quanto é que é a velocidade centro de massa, a gente sabe quanto é que é o momento linear total do sistema, que é coincidente com o do centro de massa, né? Toda a dinâmica de translação de um sistema de partículas, seja ele contínuo ou discreto, é dado em termos das forças externas apenas sobre as partículas, né? Ou seja, a derivada temporal ou a taxa de variação temporal do momento linear do centro de massa, que representa o momento linear total do sistema, é igual à força externa resultante sobre o sistema. Então, toda a dinâmica de translação do sistema é dada em termos das forças externas. As forças internas não desempenham nenhum papel na dinâmica de translação. Lembrando que a força total resultante externa é a soma das forças externas sobre cada uma das partículas do sistema, né? Soma em alfa das forças externas sobre as alfaésimas partículas, né? No caso do sistema livre, a gente mostrou, claro, né, se força total externa é nula sobre o sistema, isso nos diz que a derivada temporal do momento linear do sistema é nulo, né? E a gente vai ter conservação, então, do momento linear ou do sistema, ou do centro de massa, né? Então, o momento linear do centro de massa é conservado quando estamos com um sistema livre, né? Sem forças externas atuando. Na aula passada, a gente definiu o momento angular total de um sistema, né? Onde a gente, aqui está a notação, né? A partir de um sistema de coordenadas cuja origem é O, né? Nós localizamos as partículas do sistema através dos vetores R-alfa, né? A posição do centro de massa é o vetor maiúsculo R, né? E a novidade introduzida na aula passada foi a posição da alfaésima partícula relativo ao centro de massa, que tem o índice linha, né? Então, qualquer vetor posição ou momento que tem índice linha significa que aquela quantidade está sendo medida relativo ao centro de massa. A gente mostrou na aula passada que o momento angular total de um sistema, basicamente, é o momento angular do centro de massa, é o LCM, mais o somatório, né, de todos os momentos angulares das partículas do sistema, sendo que esses momentos angulares que eu vou somar são relativos ao centro de massa. Isso é o somatório em alfa, R' alfa, P alfa', significa o momento linear das partículas, mas todas elas calculadas relativo ao centro de massa. A gente mostrou que a taxa de variação temporal do momento angular está associado com o torque líquido externo, ou seja, o torque devido só às forças externas sobre o sistema, né? Onde o torque líquido total externo é o somatório dos torques, né, externos sobre cada uma das partículas do sistema. A gente está claro em que condição o momento angular vai ser conservado, né? Quando a gente tem, então, torque líquido total zero, isso pode acontecer de várias maneiras, ou a gente está com o sistema livre, ou se as forças externas forem todas centrais, né, a gente vai ter torque líquido externo e automaticamente o momento angular é um vetor constante, é uma quantidade conservada. Então, a gente já mostrou na aula passada as condições da conservação. Então, eu vou fazer em dois momentos a aula. Primeiro momento, ainda aplicar cálculo de centro de massa para sistemas contínuos de massa, né? E depois vamos aplicar a questão do momento angular, a conservação de momento angular para sistemas, né? Para alguns exemplos de sistemas, né? Então, voltando ao cálculo de centro de massa para sistemas contínuos,
para sistemas de coordenadas convenientes que sejam diferentes dos cartesianos, que a gente já fez, né? Nas outras aulas a gente calculou o centro de massa a partir de coordenadas cartesianas, né? Dependendo da forma do corpo rígido, né? Em que a massa está sendo distribuída, talvez seja interessante usar outros sistemas de coordenadas devido à simetria do problema. Eu vou começar com este problema aqui, né? Eu tenho um disco de raio R. O quarto quadrante desse disco foi removido, então eu tenho um disco menos um quarto, né? Do quarto quadrante, certo? E tem massa M, total M, distribuída na área desse disco cortado aqui. E aí eu quero calcular qual é a localização, qual é a posição do centro de massa, se eu tenho massa distribuída uniformemente nesse disco aqui, né? A gente já mostrou isso, né? O ponto de partida é tentar reescrever a integração de massa. Aqui tá a expressão para sistemas contínuos da posição do centro de massa, né? 1 sobre a massa total, a integral na massa, nos elementos infinitesimais de massa, do vetor posição do elemento infinitesimal de massa, né? A gente mostrou que a gente não precisa necessariamente usar a integração na massa, a gente pode usar a densidade de massa para reescrever o elemento infinitesimal de massa em termos do elemento infinitesimal ou de área, ou de comprimento, ou de volume. No nosso caso aqui é área, né? Como a massa está distribuída uniformemente na área, a gente pode definir, então, sigma, que é a densidade superficial de massa, massa por unidade de área, né? Ou seja, a gente está distribuindo a massa total M sobre uma área total A, a gente está definindo que é uniforme, ou seja, essa razão é constante, né? O sigma, né, essa massa por unidade de área, é igual em qualquer lugar aqui no disco, né? A área total do disco é a área do círculo, né, de raio R, subtraído, claro, um quarto da área de um círculo, né? Isso nos dá aqui, basicamente, quando eu subtraio, né, a área do círculo, um quarto da área do círculo, eu obtenho, então, 3/4 de πr ao quadrado, né? 3/4 de πr ao quadrado nos dá a área desse disco onde o último quadrante foi removido, né? Lembrando que o raio é R, certo? Nessa área A está sendo distribuída a massa total M, certo? Bom, como a densidade é a mesma, né? A massa por unidade de área é a mesma, a gente pode então agora usar o fato que sigma é uma constante para relacionar o elemento infinitesimal de massa com o elemento infinitesimal de área, né? Ou seja, a razão do elemento infinitesimal de massa dividido pelo elemento infinitesimal de área coberta pelo aquele elemento infinitesimal de massa é o igual ao sigma, é o mesmo sempre em qualquer ponto sobre a superfície, né? Isso nos permite, então, escrever o elemento infinitesimal de massa em termos do elemento infinitesimal de área, né? E aí a gente pode escrever aqui explicitamente, né? O dm vai virar sigma dA, e a gente, então, para obter o vetor posição do centro de massa, a gente vai ter que necessariamente fazer um cálculo de área, né? Do vetor posição do elemento infinitesimal de massa, né? A posição do elemento infinitesimal de massa tem coordenadas cartesianas x e y, né? Então, o vetor R, pequeno aqui, tem coordenadas cartesianas x e y. Então, basicamente, quando eu projeto na direção x e y, né, esta equação aqui, na direção x vai me dar a coordenada x do centro de massa, na direção y vai me dar a coordenada y do centro de massa, isso é sigma sobre m, massa total. As integrações, né, das componentes do vetor posição do elemento infinitesimal de massa, que é x e y, e a integração na área correspondente, né? Aqui, como a gente tem um objeto que tem simetria plano polar, né? É um disco, é interessante fazer o cálculo da integração de área não em coordenadas cartesianas, mas sim em coordenadas planopolares, né? Lembrando que as coordenadas cartesianas x e y estão relacionadas com as coordenadas planopolares r e θ desta maneira, né? X é r cosseno θ, y é r seno θ, né? O elemento infinitesimal de área em coordenadas planopolares, né? A gente sabe da geometria analítica, é r de θ dr, né? R de θ dr é o elemento infinitesimal de área em coordenadas planopolares, né? E aí a gente pode, então, explicitamente calcular as coordenadas do centro de massa x e y do centro de massa, fazendo explicitamente o cálculo da integração em área e em coordenadas planopolares. Começando com a coordenada x do centro de massa, né? Sigma sobre m, a integral em x, de x, né? Mas x
né? Em coordenadas planopolares vale R cosseno θ, tá aqui. E multiplicado, então, pelo volume, pela elemento de área em coordenadas planopolares, né? Que é o R de θ de θ. R de θ de θ. R dr de θ, certo? Obviamente, como uma integração dupla, né, a gente vai ter que colocar os limites de integração, obviamente consistente com o disco, né? Na distância radial R, a gente vai integrar de 0 até o raio do disco, e no ângulo polar, né, nós vamos integrar de 0 a 3π sobre 2, 3 meios de π, né, 3π sobre 2, que é justamente o ângulo onde termina aqui o meu disco, né, o ângulo polar correspondente ao término do disco, chegando aqui no início do quarto quadrante, né? Então, os limites estão colocados em consistência com o disco, né? Os limites do disco, tanto na distância radial quanto no ângulo, nos ângulos polares cobertos, né, pelo disco, 0 até 3π sobre 2. Bom, as integrações em R e θ são fatorizadas, né? Elas são independentes, né? Então, a gente pode escrever aqui separadamente a integração em θ e em R. A integração em R nos dá R ao cubo sobre 3, né? Para a gente integrar R ao quadrado. E a integração de cosseno de θ em θ, de 0 até 3π sobre 2, vai nos dar, então, basicamente seno de θ, né? E calculado de 0 até 3π sobre 2, né? Isso vai nos dar basicamente menos 1, né? O resultado aqui da integração em ângulo polar, naqueles limites de integração, vai nos dar um fator menos 1. E aí a gente tem, obviamente, sigma sobre m, obviamente com a definição de sigma, né? Sigma é massa sobre área. Então, sigma sobre m é basicamente o inverso da área, né? O inverso da área, a integração em r, a integração em θ. Isso nos dá, então, como coordenada x do centro de massa, menos r ao cubo, dividido por 3 vezes a área total do disco, né? A gente acabou de calcular a área total do disco, é 3/4 de πr ao quadrado, né? E aí a gente pode finalmente calcular a coordenada x do centro de massa, né? É menos 4 nonos r sobre π. Então, é proporcional, é negativa, né? Então, está à esquerda da origem, né? Proporcional ao raio do disco, né? 4 nonos, 4 sobre 9π, né? 4 sobre 9π multiplicado pelo raio do disco, né? É natural que a coordenada x do centro de massa esteja na esquerda da origem, porque a maior parte da concentração de massa, obviamente, está na esquerda, no segundo e no terceiro quadrante, né? A coordenada y do centro de massa, o mesmo procedimento, né? 1 sobre a área total, que é a razão sigma sobre m. A integral do y, né? Que a gente está calculando agora a posição y, né, do centro de massa, coordenada y do centro de massa. Y em coordenadas planopolares é r seno θ, integrados na área, né? No elemento de área, em coordenadas planopolares, né? R de θ, R dr de θ, né? Os limites de integração, como a gente já colocou, a gente já viu que as integrações são independentes, né? A integração em R continua dando R ao cubo sobre 3. Aqui a gente vai ter uma diferença agora no cálculo da parte polar, né? Antes nós tínhamos a integração do cosseno, agora a gente tem a integração do seno, né? Que dá menos cosseno de θ, calculado de 0 até 3π sobre 2. A gente vê aqui no claro que em 3π sobre 2 o cosseno é nulo, né? E em 0 vai valer 1, né? Mas a gente tem, claro, na substituição dos limites de integração, isso aqui vai nos dar, então, mais 1 como resultado da integração no ângulo polar, né? Mais 1. E aí a gente consegue obter, fazendo o mesmo procedimento anterior, né? A gente consegue mostrar que a coordenada y do centro de massa é r ao cubo sobre 3 área total, mais 1, né? Substituindo a área total, que é 3/4 de πr/2, isso vai nos dar, então, mais 4 nonos de r dividido por π. E aí a gente tem as coordenadas da posição do centro de massa desse disco onde o quarto quadrante foi removido, né? A posição do centro de massa tem coordenadas, né? Menos 4 nonos r sobre π e mais 4 nonos r sobre π. Ou seja, ela está aqui, né? Mais ou menos aqui,
imediatamente no segundo quadrante, né? Lembrando que x é negativo, mas y é positivo na coordenada, né? Está localizada no segundo quadrante a posição do centro de massa para esse disco se a massa é uniformemente distribuída sobre o disco, né? Está aqui neste ponto aqui, cujas coordenadas, claro, depende do raio do disco, basicamente, a menos de constantes, né? Agora eu vou fazer um cálculo a princípio de posição de centro de massa para sistema contínuo de massa, no caso volumétrico, né, onde eu estou distribuindo massa num volume, né? Então aqui eu quero calcular o centro de massa, a posição do centro de massa de um hemisfério, né? Então, ao invés de ser uma esfera, a gente vai tomar só o hemisfério superior dessa esfera, né? Onde a massa, ela tem massa distribuída uniformemente, né? E tem raio R. Então, aqui eu tenho a massa N uniformemente distribuída no hemisfério superior, né, dessa esfera. E aí eu quero calcular qual é que são as coordenadas do centro de massa, né? Bom, no sistema contínuo, né, a posição do centro de massa é 1 sobre a massa total, a integral no elemento infinitesimal de massa da coordenada do elemento infinitesimal de massa, que é o vetorzinho R, né? Aqui eu já estou explicitando as componentes cartesianas, né, da posição do centro de massa, xcm, ycm, zcm, obviamente, então aqui eu vou ter que calcular, né, para cada posição, para cada direção, as coordenadas de Rzinho, né, que são x, y e z em coordenadas cartesianas. Obviamente aqui nós temos massa uniformemente distribuída num volume, né? Então aqui eu vou definir a densidade volumétrica ρ de massa, né? Densidade volumétrica de massa ρ, que é constante, né? É uniforme, ou seja, a massa total dividido pelo volume do hemisfério é igual em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto do hemisfério. Ou seja, a massa de volume em qualquer ponto do hemisfério é igual, né? Isso nos permite, então, escrever a densidade em termos da razão do elemento infinitesimal de volume, né? O elemento infinitesimal de massa, dividido pelo volume ocupado por esse elemento infinitesimal de massa, que é dV, né? Então, a razão dmdV, a razão do elemento infinitesimal de massa pelo elemento de volume ocupado por esse elemento infinitesimal de massa, nos dá a mesma quantidade ρ, a mesma densidade ρ. E aí a gente pode escrever, obviamente, o elemento infinitesimal de massa em termos do produto ρdV, né? Eu já coloquei aqui, onde agora nossas integrações vão ser no volume, né? No volume correspondente. Então, para nós obtermos as coordenadas do centro de massa, x, y, z, nós vamos que calcular, então, integrações de volume, né? Das coordenadas x, y, z, certo? Explicitamente. Aqui esse problema tem simetria, nessa distribuição de massa tem simetria, duas das componentes, duas das coordenadas do centro de massa do hemisfério são nulas por simetria do problema. Por exemplo, se eu fosse calcular a posição x do centro de massa, a menos da constante que é ρ sobre m, eu teria que fazer uma integral tripla em coordenadas cartesianas, né? A uma integral tripla, que é a integral de volume, né? O elemento infinitesimal de volume em coordenadas cartesianas é dx, dy, dz, e nós teríamos que integrar x nesse elemento de volume, né? Nesse volume. Bom, se nós colocássemos, né, os limites de integração explícito, né? Em x nós integraríamos de menos r até r, que são o r é o raio do círculo, né? Na direção x, os limites aqui em x vão de menos r até r. Os limites em y também vão de menos r até r. E em z é assimétrico, né? Vai de 0 até r. Mas vejam bem, a integração em x, aqui em coordenadas cartesianas, envolve a integração de uma função ímpar, que é o x, né? Em limites de integração que são simétricos, né? Lá do cálculo integral diferencial, nós sabemos que se eu tenho uma função ímpar integrada num limite de integração simétrico, esta integração é nula, tá? Então, tá claro aqui que a integração em x vai nos dar zero, né? Vai nos dar valor zero por simetria. Estou integrando a função ímpar no intervalo de integração simétrico. Isso significa que a posição do centro de massa coordenada x é nula, certo? Então, x do centro de massa é zero.
A mesma coisa vai acontecer com a posição y do centro de massa, ou a coordenada y do centro de massa, né? Aqui eu então estou integrando y no elemento de volume em coordenadas cartesianas, a mesma coisa. No caso da integração em y, como no caso anterior, nós vamos ter, então, na integração em y, uma função ímpar em y, né, calculada em limites de integração simétricos, que vão nos dar também valor nulo para essa integral em y. Isso nos dá, então, o valor da coordenada y no centro de massa também valendo zero. Então, só por simetria do problema, em coordenadas cartesianas ainda, né, as coordenadas x e y no centro de massa são ambas nulas, né? Certo? Significando que no plano XY, a posição do centro de massa começa na origem, né? Nós precisamos agora só calcular qual é que é a coordenada z do centro de massa. As coordenadas x e y são ambas nulas, né? Então, x do centro de massa e y do centro de massa são zero. Agora a gente vai calcular a coordenada z do centro de massa, né? Rho sobre m, Rho, densidade volumétrica de massa, né? A integral em z dv, né? Obviamente, como temos um hemisfério, agora eu teria que calcular para valer uma integral tripla, né? Uma integral de volume, né? Como a gente tem um hemisfério que tem simetria esférica, obviamente, né? É interessante a gente calcular em coordenadas esféricas a posição, a coordenada z do centro de massa. A gente vai utilizar, então, coordenadas esféricas, né? Onde o elemento de volume em coordenadas esféricas, o dv, né? R é o quadrado seno de θ dr de θ dφ, né? R é a distância radial, θ é o ângulo polar, φ é o ângulo azimutal, e no sistema de coordenadas esférico, né? A coordenada cartesiana z em coordenadas esféricas, né? É R cosseno θ, né? Aqui eu só estou mostrando rapidamente, só para lembrar como são medidos os ângulos, né? Em coordenadas esféricas, né? Em coordenadas esféricas, aqui está as coordenadas cartesianas, x, y, z. Aqui está a origem. Nós temos o vetor posição, que é o vetor que tem tamanho r, né? O ângulo polar θ, aqui em coordenadas esféricas, ele é medido a partir do eixo z. Tá? Então, o θ, ângulo polar θ, em coordenadas esféricas, é medido a partir do eixo z positivo. Então, daqui para cá, até o r, nos dá o valor de θ. E os ângulos azimutais φ, né, são medidos a partir do eixo do x positivo, né? E o x positivo nos dá os valores de φ, certo? Bom, aí a gente vai calcular explicitamente a coordenada z, que é z, né? A coordenada z do centro de massa. É ρ sobre m, a integral de z no volume. Agora a gente vai escrever z em coordenadas esféricas, né, que é r cosseno θ. O elemento de volume em coordenadas esféricas, né, que é r ao quadrado dr seno de θ dθ dφ, e colocamos os limites de integração para o hemisfério, né? Bom, na distância radial a gente vai integrar de zero até o raio, né? O raio da esfera. No ângulo polar θ, nós vamos integrar, como é um hemisfério superior, nós vamos integrar de zero até π sobre 2, lembrando que o ângulo polar é medido a partir do eixo z, né? Então, nós vamos começar com 0 e vamos até π sobre 2, né? 90 graus aqui. Isso cobre o hemisfério superior. Então, é 0 a π sobre 2 no ângulo polar θ. E no ângulo azimutal, a gente vai integrar de 0 a 2π, né? Não tem nenhuma limitação aqui para o ângulo. A gente vai ter que cobrir todo o ângulo azimutal correspondente ao hemisfério, né? E sua integração de 0 a 2π. Bom, como integrando aqui não depende de φ, a integração no ângulo azimutal φ é automática, né? A integral de 0 até 2π em φ vai dar 2π. E a gente consegue ver também que a integração em θ e em r são separáveis, né? Estão separadas. Aqui estou dando detalhe, então, na integração em θ e na integração em r, já feita a integração no ângulo azimutal φ, que é automática, né? Da 2π a integração em φ, né? Bom, a integração em θ seria a integral de cosseno de θ seno de θ, isso dá um meio seno quadrado de θ, integrado de 0 a π sobre 2, que são os limites de integração em θ para o hemisfério superior, né?
da calota, né? Calota superior, é hemisfério superior da minha esfera. A integração em R vai ser R ao cubo de 0 até R, né? Isso dá R na quarta sobre 4. Obviamente aqui a gente consegue mostrar que quando a gente substitui π sobre 2 nos limites superiores, vai nos dar 1 meio, né? 1 meio, basicamente. E como resultado da integração em θ, né? E R na quarta sobre 4 a integração em R, né? A menos as constantes, que é o 2π ρ sobre M. Então, a coordenada Z do centro de massa é π ρ dividido por 4M, né? Multiplicado por R na quarta, né? Lembrando que a gente pode ainda calcular explicitamente quanto é que é o ρ, né? Na verdade, a razão ρ sobre M. Para isso, a gente vai precisar calcular o volume total do hemisfério, né? O volume do hemisfério, basicamente, é a metade do volume da esfera de raio R, né? O volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo, né? A metade disso vai nos dar, então, o volume do hemisfério. Então, o volume do hemisfério é 2/3 de πr ao cubo, né? Aqui na coordenada Z do centro de massa, eu tenho a razão ρ sobre M. A razão ρ sobre M, onde ρ é a densidade volumétrica de massa, né? A massa por unidade de volume, né? M sobre V do hemisfério, né? Basicamente, ρ sobre M é 1 sobre o volume do hemisfério, né? E aí a gente pode calcular explicitamente quanto é que vale a coordenada Z do centro de massa, né? Ρ sobre M é 1 sobre V, π sobre 4 multiplicado por R na quarta. Substituindo finalmente o valor do volume, né, do hemisfério, que é 2/3 de πr ao cubo por 4, né? Por 4. Isso vai dar 8/3 de πr ao cubo. A gente finalmente, cancelando os R's, né, aqui, a gente vê então que a coordenada Z do centro de massa é 3/8 multiplicado pelo raio do hemisfério. E aí a gente pode finalmente já escrever a posição do centro de massa, né, cujas coordenadas são xcm, ycm e zcm. As coordenadas x e y do centro de massa são ambas nulas, a gente mostrou por simetria, e a coordenada z do centro de massa é 3/8 de r, calculado explicitamente através de uma integral tripla, né, em coordenadas esféricas, que é o sistema de coordenadas conveniente, dado a forma, né, a simetria do problema. Agora a gente vai fazer na segunda parte da aula também ver a questão do momento angular de um sistema, que a gente viu as condições na aula passada, de como calcular e quais as condições para a conservação, né, do momento angular total do sistema. Para fazer um exemplo prático, né, de utilização da definição do momento angular total do sistema e, eventualmente, a sua conservação, né, eu vou utilizar, então, aqui dois patinadores, né, que vão com a mesma massa. Então, eu tenho dois patinadores com a mesma massa, e eles se movem um relativo ao outro com velocidade v0, né? Essas velocidades são iguais, então são dois patinadores com a mesma massa que vão um contra o outro com a mesma velocidade v0, né, em sentidos opostos, né? E a distância transversal entre eles eu estou chamando de d, certo? Então, basicamente, a configuração dos patinadores é essa daqui, vista de cima, tá? Patinador 1, patinador 2, as massas estão aqui, os vetores velocidades de cada um deles têm mesmo módulo v0 e direções, sentidos opostos, e a distância transversal entre eles, enquanto eles estão se movimentando um contra o outro, a distância transversal entre eles é d, certo? Essa é a configuração inicial dos dois patinadores, né? Em algum momento, claro, eles vão se aproximar, vão ficar um paralelo com o outro. Quando eles ficam um paralelo com o outro, eles dão as mãos, né? E aí eles vão começar a girar em torno do centro de massa, que é essa segunda configuração que eu estou mostrando aqui, né? Então, aqui eles deram as mãos, né? Os dois patinadores deram as mãos, e aí eles vão começar a rodar, né? Girar em torno do centro de massa com uma certa velocidade angular. O que eu quero calcular é quanto é que é a velocidade angular de rotação depois que eles se deram as mãos em torno do centro de massa, né? Basicamente, o nosso problema é este, né? Qual é que vai ser a velocidade de giro dos patinadores em torno do seu centro de massa, o ômega, né? Bom, para resolver esse problema, a gente tem que ver que tipo de sistema, né? Obviamente, eu já consigo entender
que eu vou considerar esse problema como sendo um problema onde eu tenho um sistema discreto de duas partículas, né? O primeiro e o segundo patinador, né? Então, eu estou chamando de M1, M2 as massas dos patinadores, mas a massa é a mesma, né? Só estou rotulando quem é o patinador 1 e o patinador 2. Vou assumir que os patinadores podem ser pensados como partículas, né? E aí toda a dinâmica aqui é dada por um sistema de duas partículas discreto, né? Duas partículas discreto. Bom, começando, como eles estão com velocidades uniformes, né, sobre a superfície, significa que a força total, né, sobre cada um desses patinadores, eles estão em equilíbrio, né? Então, se eles estão com velocidade uniforme V0 se movimentando sobre a superfície, significa que a força resultante sobre cada um deles é nula. Isso significa, obviamente, para isso acontecer, claro, o peso de cada um dos patinadores está sendo contrabalançado pela força normal da superfície, né? Se eu for calcular quanto é que a força total, né, devido às forças externas, né, sobre o sistema de duas partículas, isso é zero, né? Porque a força externa total sobre a partícula 1 é nula, né, eu tenho cancelamento do peso pela normal, e a força externa, né, as forças externas totais sobre a partícula 2 também é zero, né, estão em equilíbrio, né, sobre a superfície. Isso nos dá que a força total externa, né, a força líquida total externa sobre o sistema é zero. Lembrando que a força líquida total externa sobre o sistema, basicamente, é a soma das forças externas sobre cada uma das partículas do sistema. Como é nulo, né, a força líquida externa sobre cada um é zero, a soma dá nula, né? Então é vetor nulo, né? A força líquida total é zero, tá? Se a força líquida total é zero, lá nós vimos na aula passada, na retrasada, né, que isso tem consequências, né? O momento do centro de massa vai ser uma quantidade conservada, né? A gente mostrou, eu até mostrei aqui no início da aula, né, explicitamente, né, só para relembrar. A gente mostrou lá na aula retrasada, né, que se a gente está com forças externas nulas, né, o vetor momento linear do centro de massa é um vetor constante, ou seja, é uma quantidade conservada. É o caso aqui, como a força externa total é nula, eu vou ter conservação do momento linear total do sistema, que é o momento linear do centro de massa. Ou seja, o momento linear total do sistema é o momento do centro de massa, o PCM, né? Isso é a massa total do sistema multiplicada pela velocidade do centro de massa. Isso é uma constante, é uma quantidade conservada, né? O PCM é uma quantidade conservada. Inclusive, eu consigo ver quanto é que é o valor dessa quantidade conservada, né? Ou seja, quanto é que é esse vetor constante que é o valor do PCM em qualquer instante de tempo, né? Para saber quanto é que é o valor do PCM em qualquer instante, a gente pode calcular ele nas condições iniciais, né? Onde as duas partículas estão se movimentando uma contra a outra nesta configuração aqui, né? Bom, a velocidade de antimassa inicial, né, basicamente, por definição da velocidade de antimassa, né, é a soma dos momentos lineares de cada partícula do sistema dividido pela massa total. Bom, as massas... Bom, aqui eu estou escrevendo explicitamente os momentos lineares de cada uma das partículas, né? M1V0, né, o V0 andando para a direita. Aqui está o meu sistema de coordenadas usual, né? Então, para a partícula 1 é V0 positivo, e o momento linear da partícula 2 é menos m2v0, né? Onde a partícula 2 tem velocidade v0 para a esquerda, né? Somando esses momentos lineares, isso vai dar zero, né? Essa soma dá zero, a soma dos momentos lineares é zero, porque as massas são iguais e os módulos dos vetores v0 são idênticos, né? Isso nos dá que a condição inicial nos garante, né, que a velocidade do centro de massa é uma constante e é nula, né? Além de ser constante, o valor dessa constante é zero, né? Então, o vetor velocidade de centro de massa é o vetor nulo e ele vai ser mantido sempre zero para qualquer instante de tempo. O VCM é o vetor nulo. O que significa o vetor velocidade de centro de massa ser nulo e conservado? Significa que o centro de massa é estático, né? Apesar das partículas estar se movimentando uma em relação à outra, né, o centro de massa é estático, né, porque a sua velocidade é nula em qualquer instante de tempo. Então, apesar das partículas estão se movimentando uma relativa à outra, né, a posição do centro de massa
é estática, porque o VCM, né, a velocidade do antimassa, é exatamente zero. Né? Bom, como a força externa total sobre o sistema é nula, né, significa que não tem torque externo total, externo, né? Isso significa, se eu não tenho torque externo total, ou seja, se o torque total nulo, se o torque externo total é nulo, né, a gente vai ter conservação do momento linear do sistema, como a gente viu na aula passada e agora no início da aula, né? Então, se eu estou com um sistema livre, né, que é o caso, o torque total sobre ele vai ser zero e automaticamente o momento angular desse sistema é conservado, né? A gente mostrou que, na aula passada, que o momento angular de um sistema de partículas, que é o vetor L, né, é o momento angular do centro de massa, né, mais o somatório dos momentos angulares, né, das partículas do sistema, constituintes do sistema, medidas a partir do centro de massa. Esse é o segundo termo. Né? Bom, nós acabamos de mostrar que o centro de massa é estático. Se o centro de massa é estático, né, significa que o seu momento linear, o seu PCM é nulo, né? Se o PCM é nulo, o centro de massa não tem momento angular, né? Lembrando que o momento angular do centro de massa é o produto vetorial da posição do centro de massa vetorial com o momento linear do centro de massa. Mas, no nosso caso aqui, o momento linear do centro de massa é nulo, porque a velocidade do centro de massa é zero, certo? Então, esse primeiro termo aqui é nulo. Então, nesse nosso sistema livre aqui, o momento linear total do sistema, basicamente, é a soma dos momentos lineares das partículas do sistema, as duas, né? As duas partículas do sistema, relativo ao centro de massa. O índice linha aqui significa que eu estou calculando, né, escrevendo essas quantidades, tanto o vetor posição quanto o momento linear, das duas partículas relativo ao centro de massa. Então, vamos utilizar, então, a conservação do momento linear nas duas configurações que eu conheço, né? No início, onde elas estão longe uma da outra, né? E depois, imediatamente após se darem as mãos, né? Mas nós sabemos como calcular o momento angular, o vetor momento angular do sistema. Neste caso, é só somar os momentos angulares de cada partícula relativo ao centro de massa. Então, no instante inicial, que eu estou chamando LI, né, o vetor momento angular inicial do sistema, o LI aqui, o vetor LI aqui é o vetor momento angular inicial do sistema, ele é o somatório sobre alfa dos momentos angulares das partículas relativo ao centro de massa, né? Esse somatório basicamente é o R1P1' mais o R2P2', né? O primeiro termo aqui é o momento angular da partícula 1 relativo ao centro de massa, e o segundo termo é o momento angular da partícula 2 relativo ao centro de massa. Agora nós vamos calcular explicitamente quanto é que são esses produtos vetoriais, né? Quanto é que são os momentos angulares dessas duas partículas relativo ao centro de massa. Para fazer isso, eu vou ter que localizar o centro de massa aqui, né, no instante inicial. Bom, lembrando, as duas partículas estão aqui, os seus vetores de velocidades, né? A distância transversal entre elas é d, né? Aqui eu estou localizando o centro de massa explicitamente, né? O centro de massa, como as massas das partículas são iguais, o centro de massa está exatamente no meio do caminho entre as duas partículas, né? Lembrando que o centro de massa ele é estático, então ele é um sistema de referência inercial, né? Aqui eu estou localizando o centro de massa, a origem do sistema de coordenadas do centro de massa, né? As coordenadas relativas ao centro de massa são as coordenadas linhas, né? X', Y' aqui no plano, né? E aí a gente agora pode escrever tanto o vetor posição quanto o momento linear das duas partículas relativo ao centro de massa, certo? Aqui eu já desenhei, já representei o vetor posição da partícula 1 relativo ao centro de massa, né? Que é o vetor R1'. Então, o vetor R1' é o vetor posição da partícula 1 relativo ao centro de massa, certo? A vetor posição R2' é o vetor posição da partícula 2 relativo ao centro de massa, certo? Bom, lembrando que um centro de massa é estático, né? Esse sistema é totalmente equivalente a esse inicial que a gente estava utilizando aqui, né? Sistema de referência inercial estático, certo? Bom, nesse sistema que é estático, os momentos lineares das duas partículas são triviais, né? O P1', que é o momento linear da partícula 1 relativo ao centro de massa, é a massa dela vezes a sua velocidade relativa ao centro de massa.
que é o próprio V0, né? Porque o centro de massa é estático, né? O P2', que é o momento linear da partícula 2 relativo ao centro de massa, bom, é a massa da partícula, 2, né? É multiplicado pela sua velocidade, seu vetor velocidade, que é menos V0 relativo ao centro de massa. Tá aqui, então, o cálculo do P1', P2', né? São os momentos lineares das duas partículas relativo ao centro de massa. Né? Eles são vetores antissimétricos, né? Basicamente, se eu estou com a mesma massa nas duas partículas, né? Dá para ver também aqui que as vetores posições, né, R1' e R2' são antissimétricos, né? O centro de massa está exatamente no meio do caminho entre as duas partículas, então eles têm o mesmo módulo, né? O R1 e o R2 têm o R1' e o R2' têm o mesmo tamanho, né? E são antissimétricos. Então a gente sabe que o R1' é igual ao negativo do vetor R2'. São vetores antissimétricos e mesmo módulo, né? E a gente pode simplificar um pouquinho aquela soma ali dos momentos angulares, né, individuais das duas partículas, né? Bom, aqui eu já estou colocando quanto é que é o produto vetorial R1 P1, né? Isso é R1' vetor MV0, né? Mais R2', produto vetorial com o P2', o P2' é menos MV0. Está aqui explicitamente colocado em termos de V0. Tá? Último passo é escrever o R2' como sendo negativo do R1', certo? Por simetria aqui, né? E a gente consegue finalmente obter, então, a expressão do vetor momento angular total do sistema de duas partículas, né? No instante inicial, na configuração inicial, é 2 vezes M, o produto vetorial R1' vetor V0, certo? A gente pode calcular quanto é que é o módulo desse momento angular, lembrando que esse momento angular tem módulo conservado, né? Ele vai ser sempre o mesmo para qualquer instante de tempo. Então, agora eu vou calcular quanto é que é o módulo desse momento angular total do sistema, dado a condição inicial, né? Para calcular o módulo do momento angular inicial, a gente vai ter que calcular o módulo desse produto vetorial, que é o módulo do produto vetorial R1' vetor V0, né? Bom, o módulo desse produto vetorial pode ser feito, né, calculado, usando o módulo de um dos vetores, que eu vou assumir o módulo do vetor V0, multiplicado pela projeção do outro vetor, que é o R1', né, na direção perpendicular ao V0. Tá? Eu consigo mostrar aqui, tá, o vetor R1', a projeção na direção perpendicular ao V0 é justamente D sobre 2, né? Metade dessa distância transversal aqui, né? Então, é fácil de calcular quanto é que dá o módulo do produto vetorial R1' V0. É D sobre 2, né? Que é a projeção do R1' na direção perpendicular a V0, multiplicado por V0, que é o módulo do vetor V0. Né? E aí a gente pode calcular quanto é que é o módulo, explicitamente, né, quanto é que é o módulo do vetor momento angular inicial do sistema, né, na configuração inicial. É 2m multiplicado pelo módulo R1' vetor V0, nós acabamos de calcular. Isso nos dá, então, MdV0 como sendo o módulo do momento angular inicial do sistema. Obviamente, esse valor de momento angular, MdV0, vai ser sempre o mesmo para qualquer instante de tempo que o momento angular do sistema é conservado, né? Esse sistema livre conserva o momento angular. Se eu quiser saber qual é a direção, ele tem módulo MdV0, mas eu também posso saber a direção. A direção a direção em sentido, né? É dado pelo produto vetorial R1' V0, né? Esses dois vetores, né, tanto o R1' quanto o V0 estão no plano XY, então significa que, pela regra da mão direita, né, R1 vetor V0 significa que o produto vetorial R1' V0 está entrando no plano. Entrando no plano significa que ele aponta na direção menos K' chapéu, né? Entrando no plano, né? E com o módulo MdV0, certo? Essa é a condição inicial. A gente conseguiu calcular quanto é que é o vetor momento angular inicial do sistema explicitamente, tá? A partir da definição de momento angular, para esse caso onde o centro de massa é estático, né? Bom, agora vamos para a segunda configuração, onde eles passam um pelo outro, né? E dão as mãos e começam a girar em torno do centro de massa. Então, obviamente, agora eu vou ter uma outra configuração, né? Agora tem rotação em torno do centro de massa. Mas a ideia é a mesma, né? A gente calcular
como é que é a cinemática aqui do problema, né? Bom, obviamente, depois que eles se dão as mãos, eles vão ter outras velocidades, né? Não é mais V0, vai ter outra velocidade. As velocidades tangenciais, né, da partícula 1 e 2 eu vou chamar de U1' e U2'. Então, U1' e U2' são as velocidades tangenciais, né, das duas partículas quando elas começam a girar em torno do centro de massa com uma velocidade angular ômega. Obviamente, por conservação de momento angular, né, o momento angular do centro de massa, perdão, a velocidade do centro de massa é nula, né, sempre, o VCM é nula sempre, isso sempre vai implicar que os vetores velocidades têm que ser necessariamente antissimétricos, né, tem que ter mesmo módulo e apontar em direções antissimétricas, né, de maneira que o meu VCM neste caso aqui, dê nulo também, né? Ele é sempre zero, né? A gente acabou de mostrar aqui antes, por o fato do sistema ser livre, que a velocidade de centro de massa, o vetor velocidade de centro de massa é nulo. Ali no caso onde eles estão conectados com cujas velocidades tangenciais são U1', U2', como as massas são iguais, para a velocidade de centro de massa ser nula, né? Isso implica que esses dois vetores tangenciais têm que ser simétricos para a gente cancelar o numerador ali na definição da velocidade de centro de massa. Então, eu já sei que a relação entre os novos vetores velocidades tangenciais são vinculados pelo fato do vetor centro de massa, vetor velocidade centro de massa ser nulo. Né? E aí a gente pode calcular, então, quanto é que é o momento angular final do sistema, onde ele já está girando, né, em torno do centro de massa, com velocidades tangenciais 1', U2'. Tá? Então, basicamente, como a gente mostrou, né, como o centro de massa é estático, o momento angular é dado pela soma dos momentos angulares das duas partículas relativo ao centro de massa, né? Relativo ao centro de massa. Então, aqui é massa vezes produto vetorial R1F, vetor U1', isso é o momento angular da partícula 1 final aqui, né, onde a sua velocidade tangencial é U1', mais o momento angular da partícula 2 relativo ao centro de massa, onde a sua velocidade tangencial é U2', né, e a sua posição R2F, né. Como eu comentei, né, como a velocidade centro de massa é nula, isso implica que esses dois vetores tangenciais, velocidades tangenciais, são antissimétricos, e a gente pode, então, combinar, né, essa soma, como U2' é igual a menos U1', a gente consegue mostrar explicitamente, como no caso anterior, né, que o vetor momento angular final é 2m, produto vetorial R1' F, né, vetor U1'. Da mesma forma como a gente mostrou no caso anterior, né? Lembrando, ainda sobre os vetores posições, né? R1'F, R2'F, os vetores posições continuam sendo os vetores antissimétricos de mesmo módulo relativo ao centro de massa. Não mudou nada, né? Não mudou nada relativo ao tamanho dos vetores posições e o fato que eles são antissimétricos. Então, usando o mesmo fato do caso anterior, o momento angular do sistema, né, que é o LF, né, quando eles já estão girando em torno do centro de massa, é 2 vezes a massa, multiplicada por esse produto vetorial, posição da partícula 1 relativa ao centro de massa, vetor com a sua velocidade tangencial U1', né? No caso aqui, quando eles estão girando em torno do centro de massa, é interessante que, né, o vetor velocidade tangencial da partícula 1, que é o U1', é perpendicular ao vetor posição dele, né? O vetor posição vai do centro de massa até a partícula 1, isso é o vetor posição R1'F, né? E ele é perpendicular à velocidade tangencial, porque agora eles estão girando em movimento circular, né? Em torno do centro de massa. Né? Então é fácil calcular o módulo do produto vetorial. Né? O módulo do produto vetorial, neste caso aqui, é basicamente o produto dos módulos, né? Do vetor posição e do vetor velocidade tangencial. Tá? Aqui está escrito quanto é que é. O produto vetorial R1'F, vetor 1'. Né? De novo, regra da mão direita, esse vetor produto vetorial entra no plano, né? Tem direção e sentido menos K-chapéu', né?
E módulo, o módulo é basicamente R1' F1', né? Onde aqui o R1'F é o módulo do vetor posição da partícula 1 e o 1' é o módulo do vetor tangencial, velocidade tangencial da partícula 1. Lembrando que a gente está fazendo movimento circular uniforme, né? Movimento circular. Existe uma relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular, né? A velocidade tangencial é a velocidade angular multiplicada pelo raio de órbita circular, né? No nosso caso aqui, então, isso significa que a velocidade tangencial 1' é igual à velocidade angular de rotação multiplicada pelo raio de órbita. O raio de órbita, obviamente, é d sobre 2, né? A distância, a metade da distância entre as duas partículas, né? Certo? E aí a gente consegue calcular, então, quanto é que é explicitamente o 1' em termos da velocidade angular, né? Colocando essas informações aqui, né? O momento angular do sistema final, né? É menos K' chapéu, duas vezes a massa, né? Multiplicada pelo módulo do vetor posição da partícula 1, que é d sobre 2, multiplicada pela velocidade tangencial, o 1', escrita em termos do ômega, né? Ou seja, que é ômega de d sobre 2, né? Ômega d sobre 2. Isso significa, então, que a gente consegue calcular quanto é que é o momento angular final do sistema, né? O momento angular final do sistema, quando eles estão já girando em torno do centro de massa com uma velocidade angular ômega, né? Tem essa expressão aqui, né? Menos 1/2 n ômega d quadrado, a K chapéu linha, certo? Lembrando que, por conservação de momento angular, lembrando que o momento angular é sempre o mesmo, o momento angular do sistema, né? É conservado, né? O LI e o LF tem que ser iguais, né? Por conservação de momento angular. Obviamente, se esses dois vetores são iguais, né? Esses dois vetores de momento angular são iguais, os seus módulos são iguais, né? O módulo do momento angular no instante inicial, a gente acabou de calcular, né? MdV0, e o módulo do vetor momento angular do sistema final, né? Onde eles já estão girando com velocidade angular ômega, né? É 1/2 m ômega d quadrado, né? 1/2 ômega m d ao quadrado. E aí, finalmente, né, da conservação do momento angular do sistema de duas partículas, a gente consegue mostrar o cálculo do ômega em termos das condições iniciais. Dá para ver aqui claramente que a velocidade angular de giro em torno do centro de massa é 2 vezes a velocidade inicial dos patinadores, que é o V0, dividido pela distância transversal inicial entre eles, que é o d. Então, basicamente, a velocidade de giro em torno do centro de massa, depois que eles se dão as mãos, são dadas pelas essas duas quantidades, né? A velocidade de chegada um contra o outro e a distância transversal entre eles. Esse problema aqui foi utilizado para a gente utilizar tanto as propriedades da conservação do momento linear, ou do centro de massa, né, o momento linear do centro de massa, e também a conservação do momento angular, que é o caso aqui, porque eu estou com um sistema livre de duas partículas. Né? Agora a gente vai analisar um caso mais complexo, onde a gente também tem um sistema de duas partículas, só que a dinâmica aqui envolve oscilação, né, ou um pêndulo, né, para uma das partículas, um pendular para uma das partículas. Tá? Então aqui eu tenho, nesse exemplo, uma partícula M1, ela se movimenta na direção X uniformemente, né, ou seja, é livre, né, para se mover na reta horizontal. Ou seja, a partícula M1 ela tem movimento uniforme no eixo dos X. Então, significa que ela está em equilíbrio, né? Enquanto ela está se movimentando sobre o eixo dos X. Conectada a essa partícula M1, tem um fio de tamanho L, e na ponta desse fio tem uma outra partícula que é a M2. Então, aqui é um sistema complicado de duas partículas, né? Uma que anda com velocidade uniforme na direção X, que é a M1, e conectada a essa partícula M1 tem um fio de tamanho L, onde tem uma outra partícula M2 conectada na extremidade desse outro fio. Né? Obviamente eu vou ter um pêndulo, né? Um movimento pendular da partícula M2. Né? Tem um pêndulo simples aqui a princípio. Né? Os ângulos medidos a partir da vertical aqui, né? Eu vou denominar de ângulo φ. Então, o ângulo φ é o ângulo que o pêndulo, né, faz com a direção vertical aqui.
Aqui está a origem do meu sistema de coordenadas, a partícula 1 tem coordenada x relativo a essa origem do sistema de coordenadas. Né? O que eu quero calcular aqui explicitamente? Eu quero saber qual é que é a frequência de oscilação desse pêndulo, né, no limite de pequenas oscilações. Então, no limite de pêndulo simples, qual é que é a frequência de oscilação ou o período, né, de oscilação desse pêndulo. Lembrando que ele não é um pêndulo usual. Né? Num pêndulo usual, a extremidade, uma das extremidades está fixa e o pêndulo se movimenta em torno daquela extremidade fixa, né? O que está acontecendo aqui é uma coisa mais complicada, né? Eu tenho um pêndulo, mas o ponto de apoio está se movimentando com velocidade uniforme na direção x. Isso é um sistema complicado de duas partículas, né? Obviamente tem forças de interação entre as duas partículas, né? Como eu tenho um fio, né? Tem a força de tensão, que é a força de interação, né, entre as duas partículas do sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esse problema vai ter que ser resolvido em dois momentos. Né? A primeira parte da solução para obter o período desse pêndulo, né? No limite de pequenas oscilações, claro. Né? A primeira parte é saber qual é que é a relação entre a coordenada x da partícula 1 e o ângulo, né, que o pêndulo faz com uma direção vertical. Então, no primeiro momento, eu vou utilizar a dinâmica que a gente está conhecendo aqui, né, para esse sistema de duas partículas, para saber qual é, a relação entre x e φ, né, a posição da partícula x1 e o ângulo do pêndulo, né, medido relativo à vertical. Depois que a gente sabe essa relação entre x e φ, a gente vai, então, calcular quanto é que é o período usando todas as leis de conservação que estão à nossa disposição. Né? Então, são dois momentos. Então, vamos começar para obter qual é, que é a relação entre a posição x da partícula 1 e o ângulo φ, certo? Lembrando que o fio aqui tem tamanho L. Então, vamos começar. Vou começar com a dinâmica, né? Então, aqui eu vou usar um sistema de coordenadas específicos. Aqui está o meu sistema de coordenadas, sistema de referência inercial. Aqui está a origem do meu sistema de coordenadas. Eu vou escolher, por conveniência, o eixo dos y para baixo, o x para a direita e o y para baixo, é só por conveniência, certo? E aí, a partir da origem desse sistema de coordenadas, né, nós vamos localizar as duas partículas. Né? A partícula 1, que tem massa m1, tem vetor posição R1, medido a partir da origem aqui. A partícula 2, né, a partícula 2 tem vetor posição R2, aqui, na diagonal. E, obviamente, ainda vou fazer a localização da partícula 2 relativo a 1, certo? Para isso, eu vou denominar o vetor posição R12. Então, o vetor R12, basicamente, nos dá a posição da partícula 2 relativo a 1, certo? Então, R12 é esse vetor aqui, né? Lembrando que o ângulo, né, relativo à vertical é φ. Obviamente, o R12, o módulo desse vetor R12 é o tamanho do fio, né? O módulo de R12 é L. A gente consegue ver aqui desses três vetores, né? A gente consegue escrever o vetor posição da partícula 2 basicamente como a soma do vetor posição da partícula 1 mais esse vetor R12, né? Explicitamente. Então, a gente pode escrever o R2 em termos do R1, né? Explicitamente. Muito bem. O que eu vou tentar calcular aqui é do vetor R12, quais são as suas coordenadas, né, as suas projeções no eixo dos x e dos y. Né? Então, para isso, relativo ao vetor R12, eu vou tentar calcular quem são as suas projeções no eixo x e no eixo y. Né? Então, o vetor R12 tem tamanho L, né? Tem tamanho L. Então, o módulo do R12 é L, né? Tem tamanho L. A projeção no eixo dos x do vetor R12, basicamente, dado φ, né? Tá aqui, eu tenho um triângulo retângulo, né? Onde a hipotenusa é o tamanho do vetor R12, que é o tamanho do fio L, certo?
Na direção x, a projeção desse vetor R12 no eixo dos x, esta projeção aqui, basicamente é L seno φ, né? Está associado com o cateto oposto, né, o ângulo φ, obviamente, então, o R12 componente x, R12x, vale L seno φ. E a projeção no eixo dos y, né, do vetor R12, está associada com o cateto oposto, né, vale L cosseno φ. Então, eu só estou calculando quanto é que são as projeções no eixo x e y desse vetor R12. Tá? A componente x é L seno φ, a componente y é L cosseno φ. Bom, para isso, por que eu estou calculando essas componentes? Eu vou utilizar elas logo em seguida. Primeiro, vamos calcular quanto é que é o vetor velocidade componente x da partícula 1, né? Ela está só se movimentando no eixo dos x, cuja posição é x, né? Então, a velocidade da partícula 1 componente x é x ponto, a taxa de variação temporal da sua coordenada, né? V1x é 1, tá? A componente x da velocidade da partícula 1 é x ponto. Quanto é que é a componente x da velocidade da partícula 2? Bom, isso é a taxa de variação temporal da posição da partícula 2 na direção x, né? A posição da partícula 2 na direção x, ou a coordenada x, né, da partícula 2, que é o vetor R2, né, é a coordenada x do R1, que é x, mais a coordenada x do vetor R12. A coordenada x do vetor R12 é L seno φ. Então, a componente x do vetor velocidade da partícula 2, basicamente a taxa de variação temporal da componente x do vetor posição R2, né? Que está aqui calculada a partir desta soma, né, das componentes x do R1 e do R12. Isso automaticamente nos mostra que a componente x do vetor velocidade da partícula 2 é x ponto, né, mais L, a derivada do seno de φ é cosseno de φ ponto. Então, a componente x da velocidade da partícula 2, né, é x ponto mais L cosseno φ ponto, né, regra da cadeia, lembrando que φ depende do tempo, né, ele vai mudando com o tempo, certo? A gente tem que a partícula 1 está se movimentando com velocidade uniforme na direção x, isso implica, né, tá claro, que ela não tem força externa atuando na direção x, né? Se ela tivesse, ela estava acelerada na direção x, né? Então a gente já sabe que para a partícula 1, a força externa sobre a partícula 1 na direção x é nula, certo? Claro que a gente tem força externa sobre a partícula 1 na direção y, que é nula também, né? Mas a gente consegue calcular pela condição de equilíbrio, né, explicitamente. No caso da partícula 2, né, na partícula 1 ela não tem componente x de força externa, né? A partícula 2 está sujeita à força externa gravitacional, né? Apenas gravitacional, né? Vamos lembrar que a partícula 2 está num campo uniforme, né? Ela está, claro, conectada com a partícula 1 por um fio, mas lembra que a força de tensão é uma força de interação entre as duas partículas do sistema. Força externa atuando sobre a partícula 2 é apenas a força gravitacional, né? A força externa, então, sobre a partícula 2 é a força gravitacional, né, que vale m2g módulo, né, e aponta na direção mais j chapéu, claro, no meu sistema de coordenadas, onde o y é para baixo, né? Então, a força-peso da partícula 2 é m2g, apontando na direção do j chapéu, certo? Então, a força externa total, né, sobre a partícula, sobre o sistema de duas partículas, né, a força externa total sobre o sistema de duas partículas M1 e M2 é a soma da força externa sobre a partícula 1 mais a força externa sobre a partícula 2. A força externa sobre a partícula 2 a gente acabou de analisar aqui, né? A partícula 1 tem força externa na direção y, não tem na direção x, mas tem força externa, que é nula também, né? Mas dá para calcular quanto é que é a força externa na direção y relativa à partícula 1, né? Na partícula 1, as forças externas são o campo gravitacional, seu peso, né? E a normal, né? E a normal sobre ela. Então, a força externa sobre a partícula 1 é a soma da peso da 1
com mais a força normal atuando sobre a partícula 1. Lembrando que aqui nas forças externas, a força de tensão não entra na jogada porque ela é força interna, né? A gente só está mapeando as forças externas sobre as duas partículas, né? A 2 só campo gravitacional e a partícula 1 tem duas, né? A peso, que está contrabalançada não está contrabalançada, né? A peso mais a normal está sendo contrabalançado pela projeção na direção y da força de tensão, né? Mas a força externa sobre 1 é a soma das duas forças externas, né? P1 e N, né? O P1, na nossa notação, é M1G apontando na direção J chapéu, e a normal, né, aponta para cima, mas na nossa direção do eixo dos Y para baixo, significa, aqui estamos mostrando as duas forças, né? A peso sobre a 1 e a normal, né? A normal, então, o vetor normal vale menos N J chapéu. Estou escrevendo em termos do versor J chapéu. Então, a força externa total sobre a 1, né? Sobre a partícula 1 é M1G menos o valor da normal, o modo da normal, J chapéu. Então, aqui eu consigo escrever as forças externas, tanto sobre a partícula 1 quanto sobre a partícula 2. Só as externas, né? A força externa líquida total não tem componente diferente de zero na direção x. Ela só tem, obviamente, como as duas, né? As forças externas sobre a 2 e sobre a 1 são só na direção y, né? São todas na direção j chapéu. A força externa total resultante não tem componente na direção x. Se a força externa total numa determinada direção é nula, a gente mostrou na aula retrasada que isso implica que a componente do momento linear do sistema nesta direção é conservada, é constante. Então, se na direção x a gente não tem força total nula, né? Na direção x a gente não tem força resultante, né? A força resultante é nula na direção x, isso implica então que a componente x do momento linear total do sistema é uma constante, né? Ela é conservada. Aqui eu vou calcular quanto é que é explicitamente o momento linear do sistema componente x, né? Isso é, lembrando, o momento linear é a soma dos momentos... o momento linear do sistema é a soma dos momentos lineares individuais do sistema dividido pela massa total, né? Basicamente, aqui a gente tem que... Aqui eu estou calculando explicitamente os momentos lineares de cada uma das partículas do sistema a partir das suas componentes x dos vetores velocidades, né? Então, o momento linear total do sistema na direção x é... Acho que não tem essa massa aqui, né? Essa massa aqui está sobrando. O momento linear total do sistema na direção x é a soma dos momentos lineares, componente x, das duas partículas, né? N1 V1x mais N2 V2x. Isso é uma constante porque a gente não tem força externa na direção x, certo? Obviamente, essa quantidade aqui é sempre a mesma, conservada, né? Se a gente pode escolher um sistema de coordenadas, né? Um sistema de referência inercial, onde o momento linear do sistema nesta direção é nula, ou seja, a gente pode escolher um sistema de coordenadas que anda junto com o momento linear, né, na mesma direção do momento linear do sistema na direção x, né? Se isso é verdade, a gente pode escrever explicitamente esta equação aqui de conservação, né, como sendo M1 V1x mais M2 V2x igual a zero, né? Obviamente, se eu escolhi um sistema de coordenadas ou um sistema de referência onde o Px é nulo. Então, eu vou ter que escolher um sistema de coordenadas tal que o sistema de coordenadas acompanha o momento linear do sistema na direção x. Se isso é verdade, né, se essa soma é nula, eu posso finalmente encontrar qual é que é a relação entre a coordenada x da partícula 1 e o ângulo, né, que o pêndulo faz, que é o φ, né, que o ângulo φ faz com a direção vertical. Lembrando, acabamos de calcular agora há pouco, né, que a velocidade da partícula 1x é x ponto, né, componente x da velocidade da partícula 1 é x ponto, e a componente x da velocidade da partícula 2 é x ponto mais L cosseno φ, φ ponto.
Então, eu consigo fazer essa soma aqui tranquilamente. M1 V1x é M1x ponto. M2 V2x é M2 multiplicado por x ponto mais L cosseno φ ponto. Isso igual a zero, claro, se eu escolher esse sistema de coordenadas, onde o px é nulo nele, né? Bom, separamos os termos nas somas das massas, né? Ou seja, os termos que dependem de φ e os termos que não dependem de φ, né? O primeiro termo não depende de φ, depende só do x ponto, né? Tem a massa total do sistema multiplicado por x ponto, e o segundo termo envolve o ângulo φ, né? E a derivada do ângulo φ, que é a velocidade angular, né? Isso é zero. Lembrando que x ponto é dx dt, né? Mas a gente consegue mostrar aqui claramente, né? Isolando o x ponto, né? Que o x ponto vale menos M2 sobre a massa total, L cosseno φ ponto. Então, aqui eu já consigo relacionar a velocidade da partícula 1, que está andando na horizontal, né, com o ângulo φ do pêndulo, certo? O ângulo φ do pêndulo. É essa relação complicada aqui entre x ponto e φ, certo? Lembrando, como x ponto é dx dt, a gente pode ainda tentar saber qual é, que é a relação entre x e φ diretamente, né? Por quê? X ponto é dx dt, mas dx dt pode ser escrito por regra da cadeia, né, como sendo dx dφ, dφ dt, certo? Ou seja, dx dt é dx dφ, φ ponto. Tá? E substituindo, né, x ponto em termos de φ ponto e dx dφ, a gente consegue mostrar claramente aqui, né, substituindo aqui na esquerda, né, essa quantidade, a gente consegue mostrar que dx dφ é menos m2 dividido pela massa total, L cosseno φ. Então, aqui a gente já tem uma relação entre x e φ mais trivial, a gente cancelou as dependências em φ ponto, né, em ambos os lados da equação. Então, aqui eu tenho dx dφ, a taxa da variação da posição da partícula 1 relativo ao ângulo do pêndulo, né? Isso é igual a esta quantidade que está aqui. Lembrando que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? X é a variável dependente, φ é a variável independente, né? Se eu tenho a equação diferencial de primeira ordem, eu posso resolver essa equação diferencial, né? Por separação de variável, né? Isolo na esquerda a dependência em x, isolo na direita a dependência em φ e integro, obviamente, né? Quando a gente faz isso, na esquerda a integração da x, né? Do lado direito a gente tem as constantes, que é o menos m2, né? Menos m2 dividido pela massa total L seno φ, que é o resultado da integração do cosseno, né? Claro, mais constantes de integração, né? Que são determinadas a partir das condições iniciais, né? Se a gente escolher que em t igual a zero o ângulo, né, do pêndulo é 0 graus, ou seja, você está diretamente na vertical, ou seja, se eu escolher um tempo inicial onde a configuração do pêndulo é esta, né, em t igual a zero, o ângulo do pêndulo é 0 graus. Nesse caso, né, se x em t igual a zero corresponde ao ângulo nulo, né? Significa que aquela constante de integração para esta condição inicial aqui é nula. E aí, finalmente, a gente consegue escrever a relação entre a posição da partícula 1, que é o x, né, com o ângulo que o pêndulo faz com a direção vertical, né? A gente obteve isso só usando a conservação do momento linear do sistema na direção x, né? X é proporcional a seno do ângulo do pêndulo, né, a menos das constantes, né? Certo? A posição x da partícula 1 é diretamente proporcional ao seno do ângulo que o pêndulo faz na direção vertical. Então, a primeira relação já foi encontrada, né? Qual é a relação entre x e φ. Agora nós vamos seguir e tentar calcular quanto é que é a velocidade angular ou o período do pêndulo simples, né? Num limite de pequenas oscilações. Para fazer isso, para obter informação sobre a velocidade angular, né, de oscilação, né, do pêndulo, a gente vai ter que utilizar, então, a expressão da taxa de variação temporal do momento angular. Então, na aula passada, a gente mostrou que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é igual ao torque, né, líquido total externo.
Então, eu consigo mostrar que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é exatamente igual ao torque líquido total externo, só devido às forças externas. Então, eu vou tentar calcular isso, tá? Essas duas quantidades. A taxa de variação temporal do momento angular total e quanto é que é o torque líquido externo sobre essas duas partículas, né? Começando para calcular a taxa de variação temporal do momento angular, primeiro tem que calcular quanto é o momento angular total do sistema, né? Para fazer isso, eu preciso saber quem são as velocidades, os vetores velocidades das duas partículas, né? O vetor velocidade completo, né? Até há pouco nós estávamos só usando as componentes x desses vetores velocidade, né? Mas aqui eu vou escrever eles completos, né? O vetor v1, que é o vetor velocidade da partícula 1, só tem componente x, né? Ele está se movimentando só na direção x, né? Cuja componente x é x ponto. Então, o vetor velocidade da partícula 1, que é o vetor v1, é x ponto e chapéu em coordenadas cartesianas. O vetor v2, obviamente, é a derivada temporal da posição da partícula 2, né? Ou seja, se é a derivada temporal do R2, escritos em termos do R1, lembrando que o R2 é R1 mais o vetor R12, né? Obviamente, a gente conhece, né, ambas componentes, tanto x quanto y, desse vetor soma, né? A componente x desse vetor soma a gente já utilizou, que é x mais L seno φ, na direção x, e a componente y desse vetor soma, né, é justamente o L cosseno φ. Só para lembrar, a gente calculou as componentes x e y do R12, somado, claro, a componente x e y do R1. Mas, a princípio, a gente conhece as duas componentes, x e y do vetor soma, né, R1 mais R12. Obviamente, então, o vetor posição da partícula, o vetor velocidade da partícula 2, que é o V2, né, tem estas componentes, né? Componente x é x ponto mais L cosseno φ ponto, onde eu calculei a derivada, né, desses dois termos, mais a componente y é L seno φ ponto, né, que é a derivada temporal da componente x do vetor posição soma aqui, né? Certo? Aqui, então, nós calculamos explicitamente os dois vetores velocidades, né, da partícula 1 e da partícula 2, com as duas componentes completas, né? Se eu tenho os vetores velocidades, né, eu consigo já calcular os momentos angulares individuais de cada uma delas, né? Começando com o momento angular da partícula 1, né? A partícula 1, então, tem vetor posição R1, que é o x ponto e chapéu, né? E Perdão, aqui não é x ponto, né? O vetor R1 tem coordenada x, né? Apontando a direção e chapéu, né? Aqui. O vetor R1 é x e chapéu. O vetor V1 acabamos de calcular, é o x ponto e chapéu, né? Isso é proporcional ao momento linear dele, né? O V1 é P1 sobre M, né? Dá para ver que esses dois vetores, né? O vetor posição da partícula 1 e o seu momento linear são paralelos, né? A partícula 1 está andando sempre na direção x, então o seu vetor posição e o seu momento linear apontam na mesma direção, ou seja, o R1 e o P1 são paralelos, e significa que o momento angular da partícula 1, que é o L1, né? Então, o vetor L1 é o momento angular da partícula 1. Isso é calculado a partir do produto vetorial, né, dos vetores posição da partícula 1 com seu momento linear, né, P1. Esses dois vetores são paralelos, significa que o momento angular da partícula 1 é nulo. Tá? Então, a partícula 1 não contribui para o momento angular total do sistema, porque ele tem um momento angular nulo. Obviamente, todo momento angular do sistema vai vir da partícula 2. Né? Então, vamos lá calcular quanto é que é o momento angular da partícula 2. O L2, que é o momento angular da partícula 2, é o produto vetorial da posição da partícula 2, que é o R2, com o momento linear da partícula 2, que é o P2, né? O R2 pode ser escrito como uma soma R1 mais R12, né? Produto vetorial com o P2. Lembrando que é a massa da partícula multiplicada por o seu vetor velocidade, ou seja, o P2 é M2V2. Né? Obviamente, então, para calcular o momento angular da partícula 2, eu vou precisar calcular este produto vetorial aqui, né? R1 mais R12, vetorial com V2, né? O V2 a gente acabou de escrever ele, as componentes x e y, né? E o vetor posição 2 a gente já também conhece. R1 mais R12 é este vetor aqui, né? Componente x é x mais L seno φ,
a componente y, L, cosseno φ, e aqui, né? Aqui. E o vetor velocidade da partícula 2, acabamos de calcular ali em cima, seus componentes x e y. Né? Se a gente fizer esse produto vetorial, a gente vai obter, então, o momento angular da partícula 2. Então, o momento angular total do sistema, que é o L, né, é igual ao momento angular da partícula 2. Se a gente fizer esse produto vetorial, a gente vai ver que, obviamente, a direção e sentido desse momento angular é entrando no plano, né, é menos cachapéu, e o módulo é dado pelo produto vetorial ali, né? Isso. Calculando explicitamente CM2L cosseno φ x ponto mais x seno φ ponto mais φ ponto. Então, tem 3 termos, né, como resultado dos produtos vetoriais. Passo intermediário aqui é escrever aqui na expressão do L2 ou do L o x ponto e o x em termos do φ, porque aqui agora há pouco a gente estabeleceu qual é, que é a relação entre x e φ, ou seja, qual é, que é a relação entre a posição da partícula 1 com o ângulo do pêndulo relativo à vertical. Então, aqui ainda vou escrever x ponto e x em termos do ângulo. Então, eu só quero escrever esses 2 primeiros termos, né? Os 2 primeiros termos aqui dentro do parêntese é cosseno φ x ponto mais x seno de φ ponto. Onde x ponto e x a gente vai utilizar a informação que a gente obteve aqui em cima, certo? Então, cosseno φ multiplicado por x ponto é a derivada temporal dessa quantidade aqui, né? Obviamente, isso vai envolver um cosseno de φ ponto, né? Cosseno de φ ponto, a menos as constantes, mais x, aqui está o x tal qual a gente calculou, né? É menos M2, massa total L seno φ, né? Multiplicado pelo φ ponto que está aqui. Então, eu só estou reescrevendo os 2 primeiros termos do momento angular do sistema, que é o momento angular da partícula 2, explicitamente substituindo x ponto e x em termos dos ângulos, né? Essa soma desses 2 primeiros termos, por acaso, né, como a gente vai ter cossenos ao quadrado, senos ao quadrado é simplificada, né? Então, esses 2 primeiros termos aqui na expressão do L2 simplificam, né? Vai dar basicamente menos M2 dividido pela massa total, multiplicado por L, φ ponto, certo? E aí, finalmente, podemos escrever o momento angular total do sistema. Substituímos os 2 primeiros termos por menos M2M, L, φ ponto, né? E, claro, somado, multiplicado tudo isso por menos M2L e ainda somado aqui, né, dentro do parêntese, o L-φ. Né? Bom, fazendo a parte numérica aqui, né, de somar os 2 termos que resultaram no final, a gente consegue mostrar que o momento angular total do sistema, que é o momento angular da partícula 2, basicamente, né, tem módulo M1, M2, produto das massas dividido pela massa total do sistema, L ao quadrado, φ ponto. Né? A taxa de variação temporal deste momento angular do sistema é tranquilo, né? Isso vai ser proporcional à derivada segunda do φ, né? Ou seja, derivar mais uma vez o φ, porque o resto todas são constantes, né? As massas e o L, que é o tamanho do fio, são constantes. E a gente finalmente consegue calcular quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular do sistema, que é a taxa de variação temporal do momento angular da partícula 2, basicamente. Né? A partícula 1 não tem momento angular, certo? A taxa de variação temporal é este vetor, né? É só a derivada do φ, né? Mais uma vez. φ 2 pontos. Ou seja, a gente calculou explicitamente para quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular. Lembrando que a taxa de variação temporal do momento angular é igual ao torque líquido externo total, né? Agora eu vou calcular quanto é que é o torque líquido total externo. É o torque externo sobre a partícula 1 mais o torque externo
Voltamos aqui. Então, como eu estava comentando, nós estamos calculando, então, o torque externo, né, sobre a partícula 1, que é o produto vetorial, né, posição da partícula 1 com a força externa sobre a partícula 1. A posição da partícula 1 é x e chapéu, em coordenadas cartesianas, como a gente acabou de mostrar, né, e a força externa sobre a partícula 1, a gente acabou de calcular um pouquinho antes, né, é M1G menos N, J chapéu, certo? Aqui eu vou tentar reescrever esta quantidade M1G menos N em termos da força de tensão, né? Que a gente não está utilizando, que é a força de interação entre as duas partículas, né? Mas, a princípio, o torque externo sobre a partícula 1 é esse produto vetorial aqui. Eu só vou simplificar a expressão da força externa sobre a partícula 1 usando a condição de equilíbrio para a partícula 1 na direção Y, né? A partícula 1 não se movimenta na direção Y, né? Ela é estática na direção Y e significa que a soma das três forças sobre a partícula 1, né? Que é o seu peso anormal e a força de tensão sobre ela, né? Na componente Y, né? A componente Y dessa soma tem que ser zero, né? É zero, né? Porque eu estou em equilíbrio na direção Y. Isso significa que a força-peso menos a normal mais a componente Y da força de tensão, que é T cosseno φ, né, tem que ser zero. Isso implica, né, da condição de equilíbrio na direção Y, que M1G menos a normal, né, tem que ser igual ao negativo da tensão cosseno φ. Ou seja, M1G menos N é o negativo da componente Y da força de tensão, né? No caso da partícula 2, que também está sujeita à mesma força de tensão, né? Como a partícula 2 ela não tem movimento radial, né? Ela tem movimento angular, mas não tem movimento radial. Não ter movimento radial, ou seja, o fio não estica e nem comprime, né? Significa que o módulo da força de tensão basicamente está sendo contrabalançado, né, pela componente na direção radial da força-peso da partícula 2. Então, consigo mostrar também que da condição de equilíbrio na direção radial para a partícula 2, o módulo da força de tensão vale P2 cosseno φ, né, onde P2 é o peso da partícula 2. Isso significa que para pequenas oscilações, né, onde o cosseno é da ordem de 1, o módulo da força de tensão pode ser aproximado, né, rapidamente. Né? Se o T é P2 cosseno φ, no limite de pequenos ângulos, né, onde o cosseno tende a 1, né, a força de tensão basicamente é o peso da partícula 2, que vale M2G. Né? Se a gente aplicar quanto é que vale, então, menos T cosseno φ, né, basicamente isso é igual ao menos T, ou seja, o negativo do peso da partícula 2. Né? Por que eu estou fazendo toda essa análise? É porque eu quero escrever M1G menos a normal em termos do peso da partícula 2 no limite de ângulo pequeno. Então, eu consigo mostrar que M1G menos N é menos T cosseno φ, mas menos T cosseno φ basicamente é o negativo do peso da partícula 2, que é o M2G. Né? E aí, finalmente, eu consigo calcular quanto é que é o torque externo sobre a partícula 1. É o seu vetor posição, vetorial com a sua força total externa. Né? A força total externa, eu consigo escrever ela como sendo dado por menos M2G, apontando na direção J chapéu. Esse produto vetorial aqui é tranquilo de calcular, vai dar menos M2G x K chapéu. Tá? Então, eu calculei aqui explicitamente quanto é que é o torque sobre a partícula 1. Agora, nós vamos calcular quanto é que é o torque sobre a partícula 2. Né? Somados, nós vamos obter o torque total. Né? O torque sobre a partícula 2 é o vetor posição da partícula 2 vetorial com a força externa sobre a partícula 2. Aqui eu estou mostrando explicitamente que é o vetor posição da partícula 2, né? A soma do vetor R1 com o R12, né? Vetor força externa sobre a partícula 2. A gente acabou de mostrar agora há pouco, né, que a força externa sobre a partícula 2 é só a força-peso sobre ela, né? Só a força-peso sobre ela. Aqui, né?
A única força externa sobre a partícula 2 é o seu peso, certo? E aí a gente consegue calcular explicitamente quanto é que é a R vetor F, né, no caso da partícula 2, né? A força externa só tem componente na direção y, então não importa que a componente y, a componente x do vetor posição, né? Só vai interessar aqui a componente... só vai interessar aqui a componente x do vetor posição da partícula 2, né? Porque a componente y vai nos dar um produto vetorial que é nulo. Então, eu estou fazendo aqui o torque sobre a partícula 2 é a componente x do vetor posição da partícula 2 e chapéu, vetor com a força externa, que é m2g j chapéu. E aí, finalmente, a gente consegue calcular quanto é que é o torque sobre a partícula 2, né? O torque devido às forças externas, né? Torque sobre a partícula 1, torque sobre a partícula 2, apenas devido às forças externas. Somando, né? Somando esses dois torques, nós temos o torque total líquido externo, né? Sobre as partículas, né? Então, somando essa expressão com essa daqui, a gente vai obter, então, como torque total líquido externo, M2GL, seno φ, K chapéu. No limite de pequenas oscilações, onde o ângulo é pequeno, né, o φ é muito menor que 1, a função seno, que aparece aqui na expressão do torque líquido total, né, é aproximadamente o ângulo φ, né, então, para pequenas oscilações, seno de φ pode ser aproximado por φ, e aí a gente pode escrever uma expressão aproximada para o torque líquido total sobre o sistema, né? É basicamente M2GL multiplicado por φ, onde a gente está aproximando o seno por φ, né? Aqui é a expressão do torque total. Lembrando que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é igual ao torque líquido externo sobre o sistema. A gente já calculou explicitamente essas duas quantidades, né? dLdt e o torque líquido total. O dLdt nós acabamos de calcular agora há pouco, né? dLdt nós calculamos explicitamente, ele depende de φ dois pontos, né? E o torque líquido total aproximado, né? Nós acabamos de calcular. Então, igualando, né, dLdt com o torque líquido total, a expressão aproximada, que é esta expressão aqui, né? No lado esquerdo, taxa de variação temporal do L, e no lado direito, o torque líquido total. Obviamente, ambas quantidades, né, o dLdt e o torque líquido apontam na direção K chapéu, então basicamente a gente vai comparar, na igualdade, vai comparar só os módulos, né, as intensidades, né, as componentes na direção K dessas duas quantidades, tanto do dLdt quanto do torque líquido externo. Né? Bom, desta equação aqui, se a gente cancelar o que tem que ser cancelado, a gente obtém esta equação para φ, né? Ou seja, φ dois pontos mais uma constante, né? Multiplicado por φ igual a zero. Onde essa constante que está multiplicando φ, basicamente, é a massa total multiplicada por g, dividido por m1 vezes o comprimento do fio, né? A gente consegue mostrar que essa equação diferencial, né, dos ângulos como função do tempo, porque isso aqui é uma equação diferencial, né, para os ângulos como função do tempo, né? É exatamente a equação diferencial para o oscilador harmônico, né? Onde a frequência angular ao quadrado é justamente esta quantidade que acompanha o termo linear no ângulo φ, né? Então está claro aqui que o ômega ao quadrado, né? O quadrado da frequência angular de oscilação é justamente esta constante aqui, né? M1 mais M2G dividido por M1L. Isso significa que a velocidade angular, né, de oscilação do pêndulo, né, no limite de pequenas oscilações, é a raiz quadrada dessa quantidade, né? Ou seja, raiz quadrada de M1 mais M2G dividido por M1L, né? E aí, finalmente, vamos chegar na expressão do período, né, do pêndulo simples, né? Lembrando que o pêndulo tá conectado com a partícula 1 que está se movimentando. É um pouquinho diferente do usual, né? Bom, período é 2π sobre a frequência angular de oscilação, né? E a frequência angular de oscilação a gente acabou de calcular agora há pouco, né? Onde a gente obteve a equação diferencial do oscilador harmônico para os ângulos como função do tempo, né? Ômega é esta quantidade. Então, o T, que é 2π sobre ômega, né? O período, que é 2π sobre ômega, tem exatamente essa expressão aqui, né? O período de oscilação no limite de pequenas oscilações, né? Desse sistema de duas partículas, né? Onde uma delas está se movimentando uniformemente na direção x e é conectada com um pêndulo, né? O período é dado por essa expressão que depende, claro, do tamanho do fio,
do campo gravitacional G, né, e das massas das duas partículas, né. A gente consegue mostrar aqui claramente, né, que se a massa M1, né, que é onde está fixado a extremidade do fio para o pêndulo, né, se a massa M1 for muito maior que a massa M2, que está conectada com ela, né, ou seja, no limite de M1 muito maior que M2, né, ou seja, se o M1 é muito massivo, né, comparado com a massinha que está oscilando, né, a gente vai recair no período do pêndulo simples usual, que é o 2π raiz de L sobre G, né? No caso, se o M1 é muito maior que a massa da partícula 2. No caso geral, o período vai depender explicitamente das massas, né, das duas partículas, tanto da M1 quanto da M2, certo? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Na verdade, a aula de hoje são aplicações, então, das conservações de momento linear e angular, focando mais na conservação do momento angular, que foi o conteúdo da aula passada. Inclusive, nesse último problema, que é super complicado, a gente utilizou não conservação, porque o momento angular ali não é conservado, né? A taxa de variação temporal do momento angular é diferente de zero, porque eu tenho um torque líquido total externo diferente de zero sobre esse sistema de duas partículas, né? Mas a gente mostrou na aula passada que a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é exatamente igual ao torque líquido devido às forças externas sobre as partículas do sistema. E a gente utilizou esse fato para obter uma informação do sistema, que é o período de oscilação desse sistema complicado aqui, pendular, né? A partícula, né, M1 em movimento uniforme e com ela conectada um pêndulo, né? E a gente consegue calcular quanto é que é a frequência, né, de oscilação desse pêndulo enquanto a M1 está se deslocando, certo? Na aula que vem a gente vai analisar a questão da energia do sistema de partículas, né? Então, como no caso de uma partícula, que a gente analisou mais no início do semestre, né? A gente vai ter que definir, então, para sistemas de partículas, a gente vai ter que definir a energia mecânica, né? Para definir a energia mecânica do sistema, a gente vai precisar definir, então, energia cinética do sistema e a energia potencial, né? Na verdade, as energias potenciais, porque num sistema de partículas, né, a gente tem as forças de interação entre as partículas dentro do sistema e as forças externas sobre o sistema, né? Então, no caso, quando a gente for definir energias potenciais, né, a gente vai separar as energias potenciais associadas às interações entre as partículas e a energia potencial devida às forças externas, né? Tudo isso a gente vai ver na aula que vem para obter quanto é que é a energia mecânica de um sistema de partículas, como sendo a soma da energia cinética do sistema de partículas mais a soma das energias potenciais do sistema, que inclui tanto as interações internas quanto as interações externas ao sistema. Então, eu encerro aqui a aula de hoje, fico à disposição de vocês e voltamos então na terça-feira, né? Me despeço e dou um bom final de semana, bom descanso, e voltamos então na terça-feira com o conteúdo de energia de um sistema de partículas, né? Toda a construção das definições das energias cinética e potencial, claro, as condições de conservação da energia mecânica para um sistema de partículas também a gente vai analisar, né? Certo? Beleza? Continuamos então na terça-feira, energia de sistema de partículas, certo? Bom descanso. Obviamente essa semana vou deixar lá as atividades e aí nos encontramos novamente na terça-feira. Bom fim de bom descanso. Tchau, tchau. Qualquer coisa, mande e-mail, tá? Qualquer coisa, mande e-mail. Pode perguntar tanto no Moodle quanto por e-mail direto, tá? Certo?